Oi, pessoal. Aqui é Lucas Navajas falando. Acredito que alguns de vocês já me conheçam. Para quem não me conhece, é um prazer estar aqui hoje falando sobre esse tema, cardiologia, que encanta a todos nós. E eu queria primeiramente agradecer ao pessoal da VetSmart, agradecer ao pessoal da Decra também pelo convite e agradecer você aí por estar junto com a gente nesses próximos minutos, onde a gente vai falar de um tema que acaba sendo um grande desafio aí na clínica, que é justamente como tratar o nosso cardiopata, né? Então, o que a gente se propõe a falar hoje aqui é como que estamos tratando eles, né? O que a gente tem feito para os nossos cardiopatas, como que a gente pode melhorar tanto a qualidade de vida quanto o tempo de vida aí desse pessoal. Então, primeiro a gente vai começar com uma perguntinha básica, né, que eu sempre faço. Primeiramente, todo cardiopata, necessariamente, ele tem insuficiência cardíaca? É a mesma coisa você ser cardiopata e você ter insuficiência cardíaca? Sim ou não? Bom, eu gosto de fazer uma comparação, né, com um carro. Então, imagina que seu carro ele sirva só para te levar de um ponto para o outro. Você tem ali uma lanterna queimada, um retrovisor quebrado, que seja, ele ainda consegue fazer a função de levar esse carro de te levar, né, através desse carro para onde você precisa. Ou seja, ele tem um problema, né, a lanterna queimada, mas esse problema ele não influencia na função do carro. Então, a mesma coisa vai valer para o coração. Eu posso ter algum tipo de lesão em alguma estrutura cardíaca, em qualquer parte ali do coração, mas o trabalho do meu coração ele ainda pode ser eficiente. Ou seja, ele consegue trazer sangue do pulmão, mandar sangue para a circulação e vice-versa, que seja, mas nesse momento isso ainda não influencia o trabalho do coração. Então a primeira resposta é não, nem todo cardiopata tem insuficiência cardíaca. A gente vai falar bastante aqui sobre o melhor momento de entrar ou não com as medicações para o meu paciente. Então a primeira questão é essa, ter bem claro que não é só porque ele é cardiopata que necessariamente ele tem insuficiência cardíaca, tá? Muitas vezes a gente ausculta um sopro aí na nossa rotina, a gente sabe a frequência do sopro, principalmente nos nossos animais idosos, e não necessariamente esse cachorro, esse pet tá mal, ele tá com alguma disfunção no trabalho cardíaco, né? O coração dele tá ainda conseguindo dar conta de fazer o que ele precisa. Então, existem graus de doença onde a gente ainda não tem a insuficiência, certo? Próxima pergunta bastante atrelada a essa, né? Todo cardiopata, ele deve ser tratado? É muito frequente aí na clínica a gente, ao escutar um sopro, a gente vê colegas que já sabem que esse paciente é idoso, ok, ele está sujeito a ter uma doença valvar, você detecta essa doença valvar através da presença de um sopro e por conta disso já inicia algum tipo de tratamento, aquela história, né? Ah, mal não vai fazer, eu preciso começar a tratar, eu sei que ele tem uma doença. Mas a gente vai ver hoje que não, nem todo cardiopata ele precisa ser tratado, né? Existe um número grande de cardiopatas nas fases iniciais da doença, onde o tratamento ele não vai trazer nenhum benefício. Pelo contrário, você entrar com uma medicação que esse paciente não necessita, pode acabar me trazendo alguns riscos, alguns danos, inclusive para outros órgãos. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. E a última pergunta, que é uma pergunta que eu gosto bastante, afinal de contas, a gente trata o cardiopata? A gente gosta de usar essa palavra, né? Vamos fazer o tratamento, mas eu particularmente acredito que você trata uma doença que tem cura, né? Então, uma cadela que está com piometra. Beleza, eu vou lá, faço a cirurgia, ela fica ótima. Resolvemos o problema dela. No caso do cardiopata, é isso que a gente faz? A gente sabe que não, né? A grande totalidade, praticamente todas as doenças cardíacas, elas são crônicas, degenerativas e, pelo contrário, mesmo a gente tratando, ela vai evoluir. Então, isso é um ponto importante na hora de você explicar a doença para o tutor. Porque muitas vezes você inicia um tratamento, o PET melhora, tem uma melhora clínica, que afinal é o que a gente quer naquele momento, mas ele tem que manter a medicação para o resto da vida. E os tutores têm que ter isso bem claro, porque senão o que acontece?
Eles param o medicamento assim que o animal melhora. E aí a gente perde todo o nosso trabalho, a gente perde o benefício muitas vezes que as medicações têm. A gente vai conversar aí sobre elas. E o próprio Pimobendan, por exemplo, a gente sabe que os benefícios a gente vê para um ano e meio na frente ali de uso. Então, são medicações que a gente sempre vai usar. Então, eu prefiro usar a palavra manejo do cardiopata do que especificamente tratamento. Então, o que a gente está fazendo é trazer esse paciente para uma situação clínica melhor através do uso de algumas medicações que a gente vai conversar, tá? Vocês sabem que hoje a gente tem disponível uma gama enorme de medicações. Então, a gente tem ali uma escadinha no tratamento, no manejo, no controle do nosso cardiopata. Então, vamos iniciar, por exemplo, pensando nos inibidores de ECA. Depois, a gente tem Pimobendan, a gente tem furosemida, espironolactona, dieta. Só aqui já são no mínimo 4 medicamentos. Então, eu vou necessariamente usar tudo isso de uma vez? Casos mais avançados, sildenafil, amlodipina e etc. Então, tem pacientes nossos que estão aí usando 8, 10 medicamentos diferentes. Isso também é importante, tá bem claro para o tutor, que cada um ali tem um ponto específico e que todos juntos são os responsáveis por fazer aquele PET estar hoje melhor do que ele estava ontem e para que amanhã ele não esteja tão ruim como se ele não estivesse sem medicação. Mas a gente, claro, não vai necessariamente entrar com todos. É uma escadinha que a gente vai subindo os degraus conforme esse paciente evolua na progressão da doença, tá? Então hoje, gente, a gente vai focar principalmente na doença valvar mitral, tá? Ah, mas doença valvar mitral é o que eu estou mais acostumado. Ok, ótimo. Então vamos aperfeiçoar o que a gente já está acostumado, porque a gente sabe que a doença valvar mitral, ela é responsável por, no mínimo, 80% das cardiopatias que a gente encontra no nosso dia a dia, tá? Então é aquele paciente idoso, aquele paciente com sopro e aquele paciente que você, seja pela ausculta de sopro, seja pela confirmação depois pelo ecocardiograma, a gente diagnostica a endocardiose mitral. E por que a gente vai falar dela? Porque ela, além de ser a mais comum, ela acaba sendo o nosso referencial quando a gente vai falar de tratamento, né? Hoje, na cardiologia, pelo consenso do nosso, que estabeleceu, né, as diretrizes para diagnóstico e tratamento da doença mitral, em 2019, pelo ACVIM, pelo Colégio Americano, a gente sabe que é uma doença que hoje a gente tem bem definido como fazer a abordagem, tá? Então, o nosso desafio, muitas vezes, não é a gente necessariamente lembrar a dose, lembrar de qual medicamento usar. O nosso desafio é ter a consciência e ter a segurança de que esse paciente está nesse ou naquele grau, segundo as normas não, né? Segundo o que é preconizado pelo guidelines do ACVIM, tá? Então, tudo que a gente vai falar agora, daqui para frente, é de doença mitral. Claro, dá para a gente extrapolar para outras doenças, tá? Como a gente vai ver em alguns casos, mas é de doença mitral e é baseado nas mais novas diretrizes que a gente tem do Colégio Americano, que é amplamente seguido no mundo, tá? E aí, gente, o que é o mais importante desse guidelines? O que é mais importante hoje quando você atende um cardiopata, um velhinho com sopro? É você saber exatamente em que estágio da doença ele está. Isso, a gente conversando aqui nos próximos poucos minutos, já vai ficar muito claro, é uma coisa relativamente tranquila e que tem um impacto gigantesco na nossa prática clínica, tá? A gente cansa de ver aí pacientes que chegam utilizando medicações que muitas vezes eles nem precisariam estar usando, né? Então, o que a gente tem aqui? O ACVIM, ele propõe a gente classificar a doença mitral em 4 estágios. Então, o estágio A são aqueles pacientes que não têm a doença valvar crônica de mitral. Então, por que eles estão aqui? Porque eles são animais que têm uma raça, uma grande predisposição. São aquelas raças como o Cavalier,
o próprio TECL, né, que a gente vê bastante desenvolvimento de doença mitral, porém eles ainda nem sopro têm. Então, se você fizer um ecocardiograma, esses pacientes eles estão totalmente normais. Por que que eles entram aqui? Porque é um paciente que você vai precisar acompanhar, sobretudo quando ele estiver mais idoso, mas é um paciente que ali na meia-idade a gente já indica pelo menos um ecocontrole, ausculta anual, desde o início, para você descobrir quando ele desenvolve o sopro. A partir do momento em que ele desenvolve o sopro, ele agora sim é um paciente que tem a doença mitral. Doença mitral, insuficiência valvar, leva sempre a sopro, tá? Eu posso ter uma válvula que não é 100% eficaz, mas o meu coração ele ainda consegue trabalhar, ele não está em edema, por exemplo. Mas se eu ausculto sopro, eu já sei que ele é um paciente que tem insuficiência da válvula mitral. Então ele passa a ser o estágio B, tá? Que é o estágio onde existe a doença, mas não existe a insuficiência cardíaca. Gente, esse estágio, ele é um dos estágios mais importantes que a gente tem. Por quê? Porque ele é mais longo. Então, a grande parte dos nossos pacientes vive nesse estágio. Aqui no Brasil, né, graças a Deus, a gente tem feito bastante diagnóstico, bastante ecocardiograma. Então, a gente pega esses animais ainda no estágio B, tá? Raramente a gente atende um PET pela primeira vez já em edema pulmonar. Acontece, mas não é o mais comum. Então, a grande maioria dos nossos pacientes, ela está em estágio B. Outra coisa importante do estágio B, qual é? O estágio B é um estágio bem longo, então eu tenho animais que hoje começaram a ter um problema na válvula mitral e outros animais que amanhã vão ter o seu primeiro edema. Então eu tenho corações quase normais e corações que já estão bem alterados a ponto de entrar em edema. Por isso, esse estágio ele tem que ser subdividido. Então a gente vai ter o paciente B1, e o paciente B2. O paciente B1 e B2, importante também, o tratamento que a gente preconiza hoje é totalmente diferente, tá? Então, eu preciso ter certeza que esse meu paciente é B1 ou B2. O paciente B1 é aquele cachorro que tem uma insuficiência da válvula, mas o coração dele, ou ele ainda é tamanho normal, então ele ainda nem teve aumento cardíaco, ou se ele tem, é um aumento discreto. A gente já vai falar mais em detalhes sobre isso. Por quê? Porque o paciente B2, ele já tem um aumento cardíaco considerável, tá? Então, tanto átrio como ventrículo esquerdo, estamos falando de mitral, né? Ele já tem um aumento importante ou considerável. Tá? Então, esse tipo de paciente, ele vai ser o paciente B2. Ele pode permanecer nesse estágio por muito tempo. Quando que ele muda de estágio? Quando ele tiver a primeira crise de edema. Então, aí ele se torna um paciente C. Então, o paciente C é aquele que pelo menos uma vez na vida já teve ICC esquerda, tá? Como a gente faz muitos acompanhamentos, eu posso perceber ali, a cada 6 meses no meu paciente, que ele apresenta alguns sinais de congestão no raio-x ou no próprio eco, não necessariamente tendo uma crise de edema. Então, esse tipo de paciente, a gente muitas vezes consegue até prevenir o edema, descobrindo que ele já está se tornando um paciente C, ok? Bom, o paciente C, ele já vai ter, a gente não tem uma quantidade tão grande de pacientes no estágio C como a gente tem no estágio B, porque esse paciente, a tendência é que em alguns anos ele evolua e ele entre numa fase aí de edema pulmonar mais refratário, quando a gente vai chamar de estágio D. Então o estágio D são aqueles pacientes aí sim no final da doença cardíaca, né? Então aqueles pacientes onde você já está usando tudo que você pode usar e mesmo assim ele entra em edema. Então ele está em insuficiência cardíaca congestiva refratária, tá? Então assim, esse é o ciclo da doença. Por que que é importante a gente saber? Porque hoje o paciente C, ele já tem o protocolo bem estabelecido. Então todo paciente no estágio C, com certeza a gente vai tratar. Não há assim
dúvidas nos próprios membros que criaram as diretrizes, né, do consenso em como tratar esse paciente. Então, hoje já é bem definido o tratamento do paciente do estágio C, que é aquele que já tem ou já teve algum quadro de congestão. Importante lembrar esse detalhe, porque se o meu paciente entrou em edema hoje e amanhã você, através da medicação, tirou ele do edema, ele continua sendo C, ou seja, ele vai continuar usando diurético. Não tem como, por exemplo, a gente, melhorou, vamos parar um pouco a medicação. Não, a gente vai conversar um pouco sobre o diurético, mas o importante é saber que uma vez C, sempre C, tá? E qual é o tratamento do nosso paciente em estágio C hoje? O que o consenso prega? Então, é a nossa chamada terapia quádrupla. Então, eu vou usar inibidor de ECA, tá? Eu vou usar furosemida. Aqui a dose da furosemida que pode variar. Então, naqueles pacientes iniciais, eu posso trabalhar ali com doses de 1 miligrama, tá? Nos intermediários, que já estão tendo mais quadros de edema ou acabaram de ter um edema recente, eu vou manter ali entre 2 e 4. Casos extremos, a gente já aumenta até a 6 miligramas. Mas a menor dose eficaz. Então, quanto menos diurético eu conseguir manter para esse paciente, fazendo com que ele não entre em edema, melhor, tá? Então, inibidor de ECA, furosemida, pimobendan. Então, pimobendan, nesses pacientes, ele sempre vai ser associado, tá? Nessa dose padrão para doença mitral de 0,25 mg por quilo BID e a espironolactona. Então, essa terapia é a chamada terapia quádrupla, onde a gente vai usar essas 4 medicações. Uma vez que teve edema, todos os nossos pacientes estão recebendo essas 4 medicações de hoje para sempre. Dali para frente, só vai mudar o quê? Eventualmente doses diuréticos ou eventualmente associação de novas medicações, tá? Quando a doença se complica. Mas todos estão recebendo isso. Além disso, muitas pessoas comentam sobre a dieta. A dieta já é recomendada nesses casos, tá? Tanto com índice menor de sódio, mas principalmente uma dieta hipercalórica, porque esse paciente ele já é um paciente que está perdendo peso, perdendo massa muscular. Então é importante que ele receba o aporte necessário para manter o seu peso. Detalhe, você muda para ração para cardiopata, ou o cachorro detesta a ração. Gente, é melhor que ele coma qualquer coisa do que não coma a ração de cardiopata, tá? Então, muitas vezes o que a gente faz, nesses casos, é, às vezes, trocar para uma dieta de filhote, tá? O tutor, muitas vezes, até se assusta, né? Ele fala, nossa, mas eu estava usando a dieta para idoso. Vou passar para de filhote? Sim, porque a de filhote, ela tem mais caloria. Então, a questão de caloria, a gente resolve, tá? E cirurgia, ela é indicada no paciente C, tá? Além das cirurgias disponíveis aí para diminuir a fração de regurgitamento da válvula mitral, como outras cirurgias que a gente pode usar para descomprimir o átrio esquerdo em caso de edemas muito frequentes, mas a gente precisa avaliar bastante, porque as cirurgias ainda não são uma coisa que a gente faça numa rotina aqui no nosso país tão grande, e também o nosso paciente, ele tem que estar estável para a gente pensar nisso, né? Eu não vou necessariamente, a gente já tem tanto costume em medicar os nossos pacientes e melhorar eles clinicamente, eu não vou submeter o paciente descompensado a algum procedimento, tá? E também, em breve, nós vamos ter mais dados aí de respostas cirúrgicas, de tipos de cirurgia, isso está sendo bem estudada, formas de corrigir a insuficiência mitral, como é feito em ser humano. Então, provavelmente no futuro, isso vai estar mais presente no nosso dia a dia, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada medicação para tirar as dúvidas aí que possam surgir. Então, inibidor de ECA, né? São os vasodilatadores mistos, aquelas drogas que dilatam tanto a artéria quanto veia. Elas suprimem os efeitos deletérios daquela ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o paciente tem esse sistema ativado, né, no caso da insuficiência cardíaca, e aí a gente vai suprimir um pouco para que ele retenha menos água, para que ele tenha menos fibrose miocárdica por conta da angiotensina, por exemplo,
Enfim, a gente vai facilitar também a saída de sangue do coração. Por quê? Você diminui a pós-carga. Então é aquele exemplo. Você tá aqui, você tem lá uma avenida parada de trânsito. Você pensa, essa avenida podia ter o dobro de largura, né? Então é o que o vasodilatador faz. Ele vai dilatar a circulação e aí você tem mais sangue saindo do coração, consequentemente, menos sangue refluindo para o pulmão, tá? Então essa é uma possibilidade. Porém, o inibidor de ECA, ele no máximo vai prevenir novos quadros de CC. Ele não vai conseguir reverter. Então o que eu quero dizer com isso? Que se o meu paciente está em edema, ou ele tem sinais de congestão, não é usando um enalapril, um benazepril, que você vai tirar esse paciente da crise, tá? A gente está falando do estágio C, onde necessariamente o inibidor de ECA é associado a diurético, ok? Uma coisa que sempre me perguntam é sobre dose. Então, a dose do inibidor de ECA que a gente usa, padrão, é meio miligrama por quilo, tanto para o enalapril quanto para o benazepril, tá? Em geral, o benazepril, no início, dá pra gente manter ele uma vez ao dia, 24 horas, tá? Porém, a gente sabe que pelo uso crônico, a meia-vida dele também se torna alterada e muitas vezes a gente necessita usar a cada 12 horas, assim como o enalapril. Então, na prática, dá na mesma qual dos dois a gente escolha usar, tá? Bom, muito se fala sobre inibidor de ECA, né? Eu uso ou não uso? A gente vê pessoas aí que usam o inibidor de ECA igual a cúrcuma, né? Que tá aí meio que na moda, é bom para tudo. Escova o dente, anti-inflamatório, antioxidante, rejuvenesce, cura isso, cura aquilo. E o inibidor de ECA não é assim que a gente vai usar. Ele não vai ser usado para tudo como, eu ouvi um sopro, vamos fazer inibidor de ECA. Mas também ele não é igual ao glúten, que hoje em dia é o vilão, é responsável por tudo, né? Então, não pode ter, inflama, engorda, é um horror, enfim. Não é nem isso nem aquilo. O inibidor de ECA, a gente sabe que ele vai ser usado ali no caminho do meio. Então, a gente tem que saber os prós e contras, quando usar ou não, para a gente tomar aí uma melhor decisão, tá? Então, no paciente C, a gente vai associar, ok? Aí depois a gente vai conversar sobre o paciente B, e a gente vai ver que não é todo mundo que usa o inibidor de ECA. Eu queria aproveitar esse gancho para a gente falar aí de alguns estudos de inibidor de ECA no cardiopata. Esse estudo aqui é o consenso, né? Então, na ICC, a gente já sabe que eu uso o inibidor de ECA, mas a dúvida surge no estágio subclínico, quando o meu paciente ele ainda não tem ICC, ou seja, é aquele paciente que está no estágio B2, então aquele estágio onde eu ainda não tenho ICC. Nesse paciente subclínico, eu devo usar o inibidor de ECA? Esse estudo, que é o estudo DELAY, ele fez uma pesquisa aí do benefício do inibidor de ECA em atrasar a ICC em pacientes B2. Então, ele utilizou tanto o benazepril como a espironolactona, os dois em associação. E o que ele descobriu foi que essa associação ela não atrasa o tempo de instauração da ICC. Ou seja, se esse paciente tiver que entrar em ICC daqui a um ano, ele vai entrar em ICC usando ou não essas medicações, tá? Então, para isso, não existe indício de benefício do inibidor de ECA. Porém, ele mostrou que o remodelamento cardíaco ele era menor nesses pacientes. Então, o paciente ele entra em ICC, porém com o coração um pouco menor, tá? Então, ele ajuda a prevenir a fibrose miocárdica. Provavelmente, no paciente C, é esse benefício que a gente tem, né? Já é um coração que está aumentado, mas no paciente B2 a gente vai conversar melhor sobre ele, mas ainda não é um consenso de usar ou não. Então tem pessoas que não usam, tá, ainda nesse paciente, e tem pessoas que usam. Uma questão também do inibidor de ECA é quando a gente pensa nos rins, né? Então, o inibidor de ECA, ele vai ser benéfico, ele vai ser maléfico, ele pode prejudicar o rim se eu entrar com o inibidor de ECA para um cardiopata. Então, o que a gente também tem que lembrar é que existem os prós e os contras. Então, quais são os prós
num paciente que está recebendo inibidor de ECA? Dependendo da lesão renal que ele tenha, se ele for um paciente que tem, por exemplo, proteinúria ou hipertensão arterial secundária à doença renal, o inibidor de ECA ele pode ser benéfico. Então, eu posso usar o inibidor de ECA em nefropata. Agora, se é um nefropata já azotêmico, a gente sabe que dilatando a arteríola eferente, eu posso piorar a azotemia. Então, quando eu vou usar o inibidor de ECA num paciente com predisposição a ter algum grau de lesão ou de insuficiência renal, eu posso usar, mas eu preciso sempre tomar cuidado em monitorar a creatinina, para ver se ele não é um paciente que vai ter uma piora da azotemia com a associação do inibidor de ECA, tá? Então, nesses casos específicos, a gente que está um pouco na dúvida entre usar o inibidor de ECA ou não, o que a gente vai usar para tomar essa decisão justamente são esses prós e contras e também o impacto que esse inibidor de ECA eventualmente possa trazer na minha filtração glomerular, tá? Então, a gente vai escolher se é do time a favor ou contra o inibidor de ECA, tá? Conforme tudo isso que a gente já conversou. Bom, seguindo no tratamento do paciente C, a gente já conversou sobre diuréticos. Então, os diuréticos, eles obrigatoriamente vão fazer parte do nosso protocolo, tá? Qual a finalidade aqui do diurético? Diminuir a sobrecarga de volume. Então, no exemplo da avenida congestionada, em vez de eu alargar a avenida, o que a gente faz? Rodízio de carro, né? Então, segunda tal placa não roda, terça tal placa não roda, você diminui o número de carros andando na mesma avenida. Então, aqui, a vantagem para facilitar o trabalho cardíaco é diminuir o volume circulatório. Então, você elimina aquele líquido que o coração não está conseguindo remover, né, receber do pulmão, no caso específico de doença mitral. Então, você vai tirar esse paciente da ICC. Então, o diurético é o único que consegue reverter esse paciente da ICC, tá? Qual diurético eu vou usar? A gente tem várias opções, tá? A gente tem a furosemida, a espironolactona, torazemida e hidroclorotiazida a gente não tem usado mais. O que eles variam? A região do néfron onde eles atuam, tá? A gente sabe que os diuréticos mais potentes são aqueles diuréticos de alça, que eles atuam na recaptação de eletrólito e de água na alça de Henle, tá? Então eles vão ser os mais eficazes, mas os outros, eles podem ser úteis em potencializar o efeito diurético da furosemida ou mesmo da torazemida, tá? Então a furosemida, ela é sempre a primeira escolha, tá? A medicação mais barata, mais fácil de trabalhar e ela também é uma das mais eficazes porque ela é um diurético de alça, tá? Posso usar via intravenosa em caso de emergência. Então, a gente vai estar sempre iniciando num protocolo emergencial com aplicação injetável de furosemida e eu sempre vou utilizar ela nesses estágios C, inclusive nos pacientes crônicos, eu particularmente sempre gosto de começar com a furosemida, tá? Então, ele vai ser indicado no paciente C, mas ele não é indicado no paciente B, tá? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre o uso diurético no paciente B, mas ele não é indicado. Ah, mas o meu cachorro, ele é B, eu tenho certeza, porque eu fiz os exames, mas ele tem dispneia. Vou fazer diurético? Não. Você vai procurar outra causa para dispneia, porque a gente já viu que um paciente B não tem congestão, então não tem por que usar nesse paciente diurético, tá? É aí que a gente acaba tendo uma série de problemas com desidratação, com azotemia, porque eu não tenho sobrecarga de volume agora. Estágio C, eu vou usar o diurético, tá? A gente pode usar nos estágios mais leves, nessas doses menores, tá? Até a dose padrão, que a gente já conversou, de 2 a 4 miligramas por quilo, tá? Na emergência, a gente vai utilizar aquelas doses maiores e utilizar pela via intravenosa. Como saber se a minha dose de diurético está sendo suficiente? Melhorei meu animal, ele saiu do edema, está lá na casa dele, mas eu estou com medo de diminuir essa dose. O que a gente tem feito? A gente diminui a dose e a gente monitora principalmente frequência respiratória. A gente sabe que a frequência respiratória, o tutor observando em casa,
Ah, ele está acelerando, ele está taquipneico, ele está dormindo, respirando mais que 30 movimentos por minuto. Sinal de que ele pode estar entrando em congestão. Então aí talvez seja um caso onde eu aumente a minha dose de diurético. E como saber se a dose está muita? Monitorando ureia, creatinina e eletrólito. Começou a piorar, pode ser um sinal de azotemia pré-renal, ou seja, estou desidratando meu paciente, vamos diminuir um pouco a minha dose, tá? Espironolactona tem baixo efeito diurético, então para que eu uso? Porque ela diminui um pouco essa retenção de sódio e água e ela também diminui a excreção de potássio. Então, associada à furosemida, a gente tem muito raramente, quer dizer, praticamente nunca, problema em perder potássio demais por conta da furosemida. Além disso, ela beneficia o efeito diurético da furosemida. Então, uma dose menor de furosemida, ela consegue fazer mais efeito usando junto a espironolactona, tá? Lembrar que a espironolactona ela é um bloqueador da aldosterona, então ela também tem benefício em associação com o inibidor de ECA, tá? Então ela vai bloquear a aldosterona nesses pacientes no estágio C. Qual a dose? 1 a 2 mg por quilo, geralmente com efeito diurético BID, mas eu posso, para prevenir fibrose miocárdica, usar ela ainda CID. Então o que a gente tem feito? Paciente C, vou usar a espironolactona, eu começo o CID, esse paciente ele começa a ter muito edema, eu aumento a espironolactona, aumento um pouco a furosemida, mas aí eu já passo a usar ela BID, para ter aí um efeito diurético, tá? Hipocalemia, a gente já conversou, ela vai prevenir, tá? A hidroclorotiazida, a gente praticamente hoje não usa muito, por quê? Porque agora a gente tem a opção da torazemida, mas em alguns casos que vocês queiram usar, a gente tem essa dose aí de 1 a 2 mg por quilo, só que ela não tem muitos estudos de eficácia e segurança. Então você está fazendo um bloqueio sequencial do néfron, sempre monitorar a função renal se você tiver que associar hidroclorotiazida, tá? Então, há um tempo atrás a gente acabava tendo alguns pacientes que usavam 3 diuréticos, furosemida, espiro e hidroclorotiazida. Hoje, o que a gente tem feito quando esse paciente começa a ficar refratário à furosemida é trocar pela torazemida, tá? A torazemida, a gente acaba usando bastante nos estágios D, justamente porque eu tô com doses muito altas de furosemida, né? Então, nesses pacientes, a gente pensa em trocar a torazemida, mas ela também é um diurético de alça, ela tem um efeito semelhante ao da furosemida, só que ela, por ser mais potente, a gente acaba usando doses menores. Então o que a gente vê é que aqueles pacientes que já parece que estão tendo uma certa resistência ao efeito da furosemida, eles voltam a responder bem quando a gente troca para a torazemida, tá? A dose ela é 1/10 da dose da furosemida, tá? E a gente pode usar 0,1 a 0,3 se você está começando, mas a gente tem pacientes onde a gente usa até uma dose maior. Lembrar que o efeito sobre desidratação, o efeito sobre azotemia, se eu tô um paciente com função renal já alterada, é o mesmo que a furosemida. Então não quer dizer que ela vai lesar menos, vai atrapalhar menos a função renal. Não, eu vou ter que monitorar do mesmo jeito. Justamente por ela ser mais potente, eu posso até ter uma desidratação maior quando eu escolho usar a torazemida, tá? Na prática, quando a gente vai trocar, o que a gente tem feito começa com 10% da dose que você usa hoje de furosemida. Principalmente aqueles pacientes que já usam doses altas de furosemida. Dá um pouquinho de medo, né, trocar. Então, o que a gente recomenda é que inicie com 10% da dose atual. Então, vamos supor, é um cachorro que toma 10 mg BID de furosemida, a gente faz 1 mg BID de torazemida, para ter um efeito similar. E aumenta conforme necessário, ou diminui conforme ele desidrate, tá? Bom, agora a gente tem o nosso Pimobendan, né? O Pimobendan, ele sempre está no tratamento do paciente C, e ele é uma droga que ela é tanto vasodilatadora quanto inotrópica positiva. Então ela
dilata os vasos, ela duplica a avenida congestionada e ela melhora o esvaziamento cardíaco por otimizar a capacidade de bomba do coração. Então, o meu coração é como se eu conseguisse aumentar a velocidade dos meus carros sem gastar mais gasolina. Ele aumenta a eficiência do trabalho cardíaco, tá? Então, ele facilita bastante o trabalho do coração. E o que é muito legal do Pimobendan é que é as únicas das drogas, a única droga, né, das que a gente usa, que ela pode prevenir o remodelamento cardíaco, inclusive reverter o remodelamento cardíaco. Então, não é incomum da gente pegar pacientes que estão já com o coração bem aumentado e depois de um tempo usando o Pimobendan, esse coração ele vem no acompanhamento pelo eco menor, tá? Então, o Pimobendan hoje sempre usar no paciente C, tá? Ele vai melhorar a função sistólica também, então o meu coração, que já tá ali dilatado, perdendo capacidade de contratilidade muscular, você consegue voltar isso antes de ele ter entrado nesse estágio. Então, o Pimobendan, ele foi na veterinária, é um divisor de águas, né, na cardiologia veterinária, é a droga que a gente tem estudo aí, o melhor estudo feito, que é o estudo EPIC, né, que a gente usa bastante, foi feito com o Pimobendan, e aí ele revolucionou realmente a cardiologia. A gente tem um antes e um depois do Pimobendan, tá? Como que ele consegue agir, né? Então, ele é um inibidor da fosfodiesterase 3 e ele sensibiliza a troponina ao cálcio. Então, ele não gasta mais energia nem mais cálcio. Ele usa já o cálcio que tem na célula miocárdica e ele melhora a interação dele com as proteínas contráteis. Então, é por isso que você aumenta a eficiência da contratilidade, tá? Ele tem o inotropismo positivo, né, como a gente já conversou, a vasodilatação mista, e ele tem outros efeitos como um leve efeito antitrombótico, tá? Então, ele diminui a possibilidade de trombo, claro, não substitui um antitrombótico, mas ele tem esse benefício, e ele também tem um pouco de efeito contra radicais livres, né? Então ele inibe citocinas e óxido nítrico, ele tem um efeito também antioxidante. Então, 4 ações, que é o que a gente quer no nosso cardiopata, tá? A gente, para doente valvar estágio C, 0,25 mg por quilo, BID, que é a dose do estudo EPIC, tá? E que é qual o estudo aonde toda o consenso de doença mitral se baseou, mas a gente tem uma margem de 0,1 a 0,3. Então, quando a gente vai usar em outras finalidades, que não aquelas do estudo EPIC, então, por exemplo, doença cardiomiopatia dilatada, então, cachorro grande com disfunção sistólica, a gente vai usar, às vezes, a dose menor, por causa do tamanho do cachorro e da dose final do Pimobendan para ser mais acessível para o tutor manter o tratamento. Ou, se eu tiver algum efeito colateral, a gente diminui para dose menor, tá? Importante é que sempre tem um intervalo, quase sempre tem um intervalo, de 1 hora entre a medicação e o remédio. Para quê? O Pimobendan ele é absorvido melhor do estômago vazio. Então, se o paciente estiver em jejum, pode tomar o Pimobendan tranquilo. Aí a gente pede para esperar 1 hora para ele comer, para que a absorção seja completa. Ah, não dá, doutor, eu vou trabalhar, eu dou comida, dou remédio e saio. Ok, é melhor tomar o Pimobendan com a comida do que não tomar. Mas, quando você voltar à noite, tenta pelo menos fazer esse intervalo. Então, o que que eu digo? Tenta fazer esse intervalo de 1 hora antes e depois do Pimobendan sem comida, no mínimo, mas se não der, ok, pode dar junto com a comida, que não vai prejudicar, tá? Efeitos adversos, muita gente também pergunta. O Pimobendan, ele também é cronotrópico positivo, então ele tende a aumentar a frequência cardíaca. Então, quando você tem animais que já têm uma frequência cardíaca muito alta, a gente recomenda ficar atento, às vezes, né, mesmo com o eletrocardiograma controle, para ver se ele não desenvolveu nenhum tipo de... Ele não é arritmogênico, tá? Então, eu vou usar o Pimobendan, meu paciente desenvolveu uma arritmia. Muito provavelmente ele já tinha que desenvolver a arritmia. Mas se ele já tem, você vai acompanhar para ver se essa frequência dessa arritmia, essa frequência cardíaca não está muito alta.
Qual que é a notícia boa? Que ele é dose dependente. Então, se acontecer isso, você não vai precisar parar o Pimobendan. O que você pode fazer? Diminuir a dose. Porque aí você ainda tem um benefício sem ter esse efeito, tá? Vômito, diarreia e perda de apetite. São incomuns, mas são os mais comuns. Porém, eles são transitórios. Então, gente, começou a fazer Pimobendan, mas o tutor começa a observar e fala, ele não comeu, vou parar o Pimobendan. Gente, às vezes é coincidência, não comeu por N outros motivos. Então, o que eu recomendo? Mantenha o Pimobendan uma semana, porque muitas vezes esse efeito passa, o organismo acostuma, mesmo que seja do Pimobendan. Se não for do Pimobendan, a pessoa para o Pimobendan, o cachorro para de vomitar, porque não era do Pimobendan, ela passa a vida inteira achando que era e não quer voltar a fazer. Então, encorajem os seus pacientes, um ou outro, assim, eu acho que a cada 100 que eu prescrevo o Pimobendan, meio teve problema de realmente toda vez que dá vomitar e a gente eventualmente não usar. Mas assim, é muito pouco. Então, pelo benefício de Pimobendan, em detrimento desse efeito pequeno e pouco provável de dano colateral, a gente aconselha sempre a fazer, tá? E aí a gente vai ter as indicações, tanto a de doença mitral, que é o que a gente está falando aqui, que é a principal, mas as cardiomiopatias, tanto a dilatada quanto a cardiomiopatia oculta do Doberman, do Boxer também, né? No caso, a cardiomiopatia dilatada e da ritmogênica. Qualquer doença que diminua a contratilidade cardíaca, a gente pode usar o Pimobendan, tá? Miocardite, inflamação miocárdica, com diminuição de contratilidade, também posso usar. Gato, eu vou usar nos estágios iniciais? Provavelmente não, principalmente porque os gatos têm problema mais de hipertrofia, não de diminuição de contratilidade. Mas nos estágios mais avançados, ele tem indicação também, tá? Outras cardiopatias com disfunção sistólica e quando você já tem início de hipertensão pulmonar secundária à doença mitral, o Pimobendan ele também tem um efeito vasodilatador na circulação pulmonar, bem menor do que na circulação sistêmica, tá? Mas ele pode auxiliar em casos leves, tá? Bom, precauções. Paciente sem remodelamento cardíaco. Quem é esse paciente, gente? B1. Paciente B1, a gente ainda não tem indicação para o Pimobendan, porque ele ainda não tem nenhuma alteração estrutural. Então a gente evita usar, tá? Tem estudos em andamento para avaliar se realmente ele não tem benefício nenhum. Então talvez a gente tenha novidade. Mas hoje ainda a gente não usa, tá? Presença de taquiarritmias, a gente já conversou, eu posso usar, mas eu vou acompanhar esse paciente mais de perto. Casos de hipertrofia ventricular esquerda, não tem muito por que usar, a menos que eu já tenha algum grau de disfunção sistólica. E obstrução da via de saída dos ventrículos, que é o que acontece nos gatos, né? Então, em gato, que ainda tem uma boa função sistólica mantida, não tem muito por que a gente usar o Pimobendan, porque eu posso aumentar essa contratilidade, inclusive prejudicar a saída de sangue do coração, tá? Bom, o estudo EPIC, ele mostrou o quê? Que o Pimobendan, ele prolonga em 1 ano e meio, até 1 ano e meio, ele aumenta em até 1 ano e meio o tempo que demoraria para o meu paciente B2 entrar no seu primeiro edema pulmonar. Então, o que quer dizer isso? Se eu não usar Pimobendan e hoje eu sou B2 e eu vou entrar no meu primeiro edema daqui 2 anos, se eu usar Pimobendan, eu vou entrar daqui 3 anos e meio, tá? Se eu for entrar daqui 6 meses, se eu usar Pimobendan, eu vou entrar daqui 2 anos. Então, assim, é muito significativo o benefício. Então, hoje a gente usa em todos os pacientes B2, tá? Então, o estudo EPIC, ele mostrou isso. E aí, gente, só pra gente agora fechar esse paciente B2, tá? O paciente B2, quem é? É aquele que tem aumento cardíaco, mas que ainda não teve edema. Qualquer aumento cardíaco? Não. Um aumento cardíaco considerável, de átrio e de ventrículo. E o que é considerável? Aí a gente tem aqui, é um aumento do átrio esquerdo em relação à aorta. A gente pede pelo eco, né? A gente tem ali a medida no eco da relação do átrio esquerdo
com a aorta. Se isso dá 1,6, já é um aumento de átrio para se considerar, tá? E o ventrículo, se tiver aumentado, também. Então, tendo esses dois sinais, ele já é um paciente B2, tá? Só por curiosidade, né? Isso é um dado que já vem no eco, mas a gente usa essa fórmula aqui de dividir o diâmetro do ventrículo esquerdo na diástole pelo peso do cachorro elevado a 0,294. Claro, para você fazer proporcional ao tamanho do cachorro. E se para aquele cachorro isso der acima de 1,7, eu já sei que eu tenho aumento de ventrículo esquerdo, tá? Então, se vocês tiverem dúvida na hora de olhar o laudo, procura ali essas medidas. Átrio esquerdo aorta, maior que 1,6 e aumento de ventrículo esquerdo indexado pelo peso acima de 1,7, a gente já tem indicação para o Pimobendan. O raio-x, ele também ajuda, mas eu tenho que já ter uma cardiomegalia bem evidente, tá? Dúvida, tem um aumento discreto. Talvez ainda não seja caso de cardiomegalia mesmo. Então, a gente acaba hoje tirando a dúvida com o eco, tá? E aí, pelo nosso consenso, esse paciente B2, o que tem de acordo todos os cardios? Tratar o B2. Como? Com Pimobendan. Então, aí entra a importância de você fazer a distinção entre B1 e B2. Porque o paciente B2, ele já recebe Pimobendan. Então, hoje, quando esse paciente é B2 e eu vou usar uma droga só, qual vai ser? Pimobendan, tá? Se esse paciente é C, aí a gente está diante das 4 drogas que a gente já conversou bastante. Aí o inibidor de ECA, que você já falou que eu poderia usar antes da ICC ou não, como que é isso? Não há consenso, tá? Então, 100% dos membros do consenso indicam o Pimobendan, mas 50% usam inibidor de ECA, assim como a espironolactona. Então, inibidor de ECA e espironolactona, a gente avalia caso a caso, baseado no que a gente já conversou, tá? Baseado nos prós e contras, para definir se eu vou usar ou não. Nesse consenso de 2019, já foi incluída a dieta para esse paciente também, tá? Como a gente conversou. E a cirurgia fica uma interrogação. Por quê? Claro, ela será benéfica? Será, porque eu vou diminuir a regurgitação. Mas a gente sabe que tem pacientes que vivem aí anos no estágio B2. Será que ele realmente vai ter uma sobrevida sendo submetido à cirurgia? Então, são respostas que o futuro nos vai dizer, tá? Bom, falamos do C, falamos do B2, que eu vou tratar com Pimobendan. E se quiser inibidor de ECA e espironolactona, dependendo do estágio de cardiomegalia desse B2, e o paciente B1, que é aquele que não tem nenhum aumento ainda cardíaco ou um aumento pequeno. Esse o consenso diz para que a gente não trate, tá? Então hoje o consenso diz para não tratar o paciente B1. Então não é todo cardiopata que a gente vai tratar. Eu vou ter que saber o tamanho do coração para o melhor momento de entrar com o meu Pimobendan e saber se esse paciente está em congestão ou não para entrar com o resto do tratamento. Basicamente, o resumo é esse, tá? Outras drogas que vocês podem ver, que a gente não usa sempre, são outros vasodilatadores, como os vasodilatadores arteriais, que a gente vai usar aí na ICC mais refratária, então aquele paciente que está entrando já no estágio D, para aumentar ainda mais a largura aí dos vasos, aquela avenida que já duplicou, eu quero alargar mais ainda, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com a hipotensão, sempre tá medindo a pressão. Quais são esses vasodilatadores? A amlodipina ou a hidralazina, tá? Nessas doses que eu tô mostrando para vocês, mas a gente sempre tenta iniciar, por exemplo, a hidralazina com a dose menor e, se for necessário, ir aumentando. O que a gente mais usa hoje é a amlodipina, tá? A hidralazina vai ser aí para um caso extremo, tá? Pra gente encerrar, uma coisa que a gente conversou, né, sobre diurético, a gente ouve por aí que, tá tossindo, vou aumentar o diurético. Usa muito a tosse como um critério para aumentar o diurético, né? A gente sabe que o nosso dia a dia é esse. A gente sabe que o nosso dia a dia é esse.
tosse, cachorro que tosse, porém, muitas vezes essa tosse, ela não é um sinal de congestão pulmonar, tá? Eu posso ter cachorro com cardiomegalia, principalmente com aumento grande de átrio esquerdo, deslocando um brônquio que já tem uma doença em geral, tá? Então, vejam, a tosse ela veio por uma fragilidade de brônquio, por um aumento de coração, não necessariamente por congestão. Para que eu vou usar o diurético, tá? Então, nesses casos, usar antitussígenos pode ser mais benéfico, tá? A gente pode tentar dropropizina, que é o Antux-Vibral, 2 gotas por quilo, ou a própria codeína, tá? Mas sempre associar uma busca aí, muitas vezes, do pneumo. Então, cada vez mais a gente tem trabalhando junto com o pneumo, porque a gente sabe que esses brônquios, eles muitas vezes já têm doença, por isso que esse cachorro tá tossindo, tá? Então, assim, não é uma tosse por congestão, não tem por que eu ficar aumentando o diurético. É nesses casos que a gente acaba desidratando o meu paciente, levando ele a uma lesão renal, tá? E por último, algumas vezes a gente faz o eco e já descobre hipertensão pulmonar, né? Quando a doença cardíaca já está mais evoluída, e aí a gente pode associar o sildenafil, que é um vasodilatador de arteríola pulmonar, né? Então não é todo caso de hipertensão pulmonar que a gente vai usar naqueles casos mais avançados, com sintomatologia, ou em paciente que já entrou ICC direita, e a dose está aí para vocês, 1 a 2 miligramas por quilo, BID ou TID em casos extremos, tá? Bom, que mais? Alternativas aí para o futuro. Hoje o que a gente tem feito é isso. Para o futuro, tem algumas coisas que talvez a gente esteja usando, né? Então, o bloqueador de neprilisina, que é o sacubitril, que é o peptídeo natriurético, então ele vai aumentar a liberação de peptídeos natriuréticos, aumentando a diurese, sem você ter que ali estimular a alça de Rayleigh, né? A valsartana, que é um inibidor da angiotensina 2, de receptor, então talvez no futuro ela também seja útil. E o que tem se visto bastante são os inibidores da SGLT2, né? Que são aquelas drogas para diabetes, justamente porque elas têm um efeito de glicosúria. Então, ela diminui a glicemia, eliminando glicose na urina e junto vai água. Então, a gente vai acabar tendo um benefício provável para otimizar a diurese desses pacientes, tá? Então, o efeito, ele seria na ICC. Então, a gente está falando de paciente C para o futuro. Paciente B2, creio que eles também não vão auxiliar muito a gente, tá? Gente, eu vou deixar aqui meus contatos para vocês, tá? Eu fico à disposição se surgir alguma dúvida aí, meu e-mail é esse. Se vocês puderem me seguir também no Insta, a gente sempre tá tentando trazer novidades, conversar sobre cardio, dá pra gente conversar por lá também, tá? E para encerrar, eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição, mais uma vez, agradeço a VetSmart e a Dechra, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Loiane Sampaio, coordenadora técnica na Dechra, e eu quero aqui primeiro agradecer ao Dr. Lucas, queridíssimo, pela excelente palestra realizada. Muito obrigada pelo aceite. E eu quero contar para vocês que essa é uma noite muito especial, porque é com muita alegria que eu comunico para vocês que a Dechra lança no mercado veterinário brasileiro o CardShure. E aí, de forma bem sucinta, antes de apresentar esse lançamento para vocês, eu quero aqui reforçar sobre o papel da Dechra no mercado veterinário. Bom, a Dechra é uma indústria multinacional, nós somos uma indústria britânica, presente hoje em mais de 88 mercados ao redor do mundo. A Dechra é uma indústria já muito conhecida pela sua excelência em endocrinologia, em dermatologia veterinária. Nós temos, por exemplo, produtos que são reconhecidos globalmente falando, como o Vetoril, como o Zicortal, Osurnia. Abro um parêntese aqui, que a Dechra é mundialmente reconhecida como uma indústria líder em endocrinologia veterinária, né? Que agora também se destaca na cardiologia veterinária, sempre pela perspectiva do médico veterinário.
Bom, a nossa especialidade de fato é desenvolver e entregar produtos da mais altíssima qualidade, voltados aí a algumas especialidades, sempre olhando por essa perspectiva, pela sua perspectiva. E, pela perspectiva do médico veterinário, nós lançamos CardioSure. Após o seu sucesso em mercados internacionais, com esse lançamento, a Dechra amplia o seu portfólio aqui no Brasil e introduz o primeiro produto da sua linha cardiológica no mercado brasileiro. E CardioSure é Pimobendan. O Dr. Lucas já discutiu aí conosco durante a sua palestra sobre as indicações do princípio ativo no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva em cães. Assim, eu reforço com vocês que CardioSure é Pimobendan, portanto, é indicado para o tratamento de insuficiência cardíaca congestiva em cães, causada por insuficiências valvares ou cardiomiopatia dilatada. Isso significa que nós podemos aliviar os sintomas dos nossos pacientes e, então, melhorar a qualidade de vida desses. CardioSure também tem indicação para o estágio pré-clínico da cardiomiopatia dilatada. Isso significa que em pacientes B2, que são aqueles pacientes que não apresentam ainda manifestações clínicas, mas já apresentam alguma alteração no eco, cardiomegalia, a presença de sopro, nós podemos retardar o início da insuficiência cardíaca congestiva. Nós podemos prolongar o tempo de sobrevida dos nossos pacientes e isso é realmente bom. Essa indicação, ela corrobora com o consenso aqui vim, como muito bem explicado pelo Dr. Lucas, que categoriza a doença cardíaca de acordo com manifestações clínicas do nosso paciente e alterações. E essa categorização também define o tratamento que é preconizado para cada estágio, sendo referenciado que, a partir do estágio B2, já há indicação do tratamento. E aqui já há indicação, então, da utilização do Pimobendan, que é o sal do CardioSure. Claro que de forma concomitante ao estágio C ou ao estágio D, onde já há aí a presença de sinais de insuficiência cardíaca congestiva. Bom, CardioSure é Pimobendan. E Pimobendan é um inodilatador, com duplo efeito. Ou seja, CardioSure tem uma propriedade inotrópica positiva, uma vez que aumenta a contratilidade cardíaca do coração. Então, a gente observa um aumento desse débito cardíaco e também tem um efeito vasodilatador, que leva a uma redução da pressão arterial e venosa, pré-carga e pós-carga. Ou seja, se eu reduzo a pós-carga, eu reduzo a resistência, então eu reduzo a pressão arterial, diminuindo a probabilidade de edema pulmonar. Por esse motivo, Pimobendan é uma droga tão importante na medicina veterinária, que leva aí um aumento do débito cardíaco e também a contratilidade miocárdica. De fato, CardioSure ajuda efetivamente o coração a trabalhar. Bom, CardioSure está disponível em 3 concentrações, 1,25, 5 e 10 mg, em caixas com 80 comprimidos. E esses comprimidos, eles são dispostos em blisters, com o benefício de serem altamente palatáveis. Aqui, na apresentação de 5 e de 10 mg, nós temos os comprimidos bisulcados, enquanto que na apresentação de 1,25, comprimidos sulcados. E aí, CardioSure possui benefícios adicionais, por ser um comprimido facilmente fracionável. Mas nós vamos ver isso com mais detalhes, alguns slides aí para frente. Bom, a dosagem de CardioSure é a dose de 0,25 mg/kg a cada 12 horas BID. No entanto, a dose de manutenção ela deve ser ajustada de acordo com a clínica do seu paciente, de acordo com a sua orientação. Lembrando que a dose deve ser administrada com o paciente ainda em jejum, cerca de 1 hora antes da refeição, para a garantia máxima da absorção do princípio ativo do Pimobendan. E aí, percebam aqui nessa tabela que CardioSure não só amplia as suas opções de dosagens na sua prescrição, mas que também proporciona uma economia, uma maior acessibilidade no tratamento por parte do tutor.
De fato, CardioSure se diferencia, tem aí benefícios adicionais. CardioSure, como comentado, possui dupla ação, dada a sua ação inotrópica, dada a sua ação vasodilatadora, podendo ser utilizado em combinação com outros sais ou na monoterapia, em pacientes com doenças valvares ou cardiomiopatia dilatada, aumentando assim o tempo de sobrevida dos nossos pacientes cardiopatas. Os comprimidos do CardioSure apresentam uma tecnologia inovadora, que é a tecnologia SmartTab, e isso realmente facilita a divisão dos comprimidos por parte do tutor, e aí nós temos uma dosagem mais precisa. Com comprimidos bisulcados, para os comprimidos de 5 e 10 mg, e sulcados, para apresentação de 1,25, CardioSure oferece a flexibilidade no ajuste de dose, trazendo uma maior acessibilidade no tratamento. Além disso, CardioSure tem o sabor de carne e é altamente palatável, facilitando então a adesão por parte do nosso paciente, então por parte também do tutor. CardioSure é fácil de administrar. Vejamos com mais detalhes essa tecnologia SmartTab. Os comprimidos de CardioSure são facilmente fracionados. Basta que o tutor coloque esse comprimido com o lado sulcado ou bisulcado para cima, pressione ao meio e então o comprimido se divide em partes iguais. Então, isso significa que o seu paciente está recebendo uma dose precisa. Bom, na DECRA, nós acreditamos na importância de enxergar o mundo sobre a perspectiva do médico veterinário, sobre a sua perspectiva. Então, nós trabalhamos de forma intensa, de forma constante, para entender o seu mundo, para ajudá-lo com os seus desafios, seja através da entrega de produtos únicos, de produtos inovadores. Que tipo de produto falta hoje na sua prescrição? Seja através da entrega de soluções da mais alta qualidade no segmento de especialidades, CardioSure reforça muito bem isso, seja através da entrega de suporte, seja através da entrega de serviços de educação continuada, como o DECRA Academy, uma plataforma que oferece cursos online, cursos gratuitos com uma série de tópicos educacionais, ajudando você, veterinário, na sua formação, na sua atualização. Vocês podem acessar o DECRA Academy através desse QR Code que está aí na sua tela. Bom, o nosso objetivo, enquanto indústria farmacêutica veterinária, é te ajudar na prevenção, no controle, no tratamento de diversas doenças. As melhores soluções, sempre pela sua perspectiva, sempre pela perspectiva do médico veterinário. E aí, como dito, nós queremos ser o seu parceiro. Então, nós disponibilizaremos materiais que irão te ajudar durante a consulta do seu paciente cardiopata, durante o monitoramento domiciliar desse paciente. Sabendo da importância da correta execução de um exame físico, a importância da auscultação cardiotorácica na suspeita, no diagnóstico, nós disponibilizaremos para vocês um guia de auscultação. Um material muito prático, que traz aqui QR Codes que levam a diferentes graus de sopros, aos diferentes graus de arritmias. Sem dúvida é um material que vai ajudar você na prática. E aí, no mais, nós também sabemos da importância do monitoramento domiciliar da doença cardíaca por parte do tutor. Então, nós também disponibilizaremos para vocês um livro de monitoramento que foi desenvolvido pela DECRA, que incentiva os tutores para que eles monitorem alguns parâmetros: apetite, frequência respiratória, o nível de exercício, entre outros, né? Esses dois materiais, o nosso guia de auscultação e o nosso livro de monitoramento domiciliar, podem ser encontrados no nosso site, ao buscar CardioSure. Nosso site é decra.com.br. Para um bom coração, o melhor cuidado, portanto, o CardioSure, que representa um avanço significativo na gestão, no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva e que já está disponível em toda a nossa rede de distribuição. Em nome da DECRA Brasil, o nosso muito obrigada por sua participação nessa noite tão especial. Mais uma vez, muito obrigada ao Dr. Lucas e muito obrigada ao nosso parceiro VetSmart. Eu deixo aqui o nosso contato e deixo também um até breve.